dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Eu queria meditar com vocês nesta manhã dominical, por alguns instantes e em termos singelos, em Isaías 43, versos 1 e 2. Isaías 43, versos 1 e 2. Mas, agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar? Deus sabe o que eu e você precisamos ouvir nesta manhã. Deus conhece o nosso coração. Senhor Deus, Pai amado, é com alegria que estamos reunidos nesta manhã dominical, nesta casa de oração, para louvar e bendizer o Teu santo nome, porquanto reconhecemos que somente o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Também estamos aqui porque queremos mais de Ti. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tocados pela ação confortadora, consoladora e transformadora do Teu Espírito. Estamos aqui porque queremos avançar no processo de santificação, a fim de que nos tornemos mais parecidos com Jesus de Nazaré. Estamos aqui, ó Deus, neste momento, com o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz. Que o Senhor, portanto, ilumine a nossa mente, para que assim ouçamos e compreendamos a ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus e para a Tua glória é que oramos. Amém e amém. O profeta Isaías exerceu seu ministério por volta do 6º século antes de Cristo. Alguns teólogos, como por exemplo o Dr. Russell Shedd, entendem que Isaías é merecidamente conhecido como o profeta evangélico, porque apresenta, vamos dizer assim, a mais clara e precisa exposição do Evangelho de Jesus que pode ser encontrada no âmbito do Antigo Testamento. Algumas dessas passagens que podemos identificar no texto de Isaías, que são classificadas como messiânicas, são realmente tocantes. Eu separei duas dessas passagens, são inúmeras. A de Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ainda Isaías 53, abram comigo a Bíblia, Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 11, mais um texto messiânico, que aponta, portanto, para a vinda do Messias, isso por volta do 6º século antes da encarnação do Verbo. 53, do versículo 4 ao versículo número 11.
Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Textos belíssimos. Então, a partir desses textos e de outros que poderíamos ler, podemos acompanhar essa compreensão do Shed e de outros teólogos acerca do profeta Isaías, essa compreensão de que Isaías pode realmente ser descrito como o mais evangélico dos profetas bíblicos. E de acordo com outros estudiosos, a ênfase deste livro de Isaías recai sobre a doutrina de Deus. Nessa perspectiva, o autor sagrado está, portanto, procurando demonstrar a natureza de Deus, destacando algumas de suas características primordiais, tais como sua total autoridade, seu amor redentor, sua solidariedade, seu apreço pelo ser humano, seu poder, seu pleno conhecimento, sua presença. Em suma, Isaías, o profeta evangélico, descreve o Senhor como aquele que possui todo o poder, se solidariza conosco e está presente ao longo de nossa jornada. E é esse profeta, esse homem usado pelo Senhor, que escreveu esse texto que acabamos de ler, do qual pretendemos extrair algumas lições preciosas para a nossa vida. Vamos ao texto. Quando passares pelas águas, e não se passares pelas águas. Quando pelos rios, e não se passares pelos rios. Quando passares pelo fogo, e não se passares pelo fogo. Então, notem que a partícula se não aparece. Por que não? Porque a Bíblia parte do pressuposto de que a vida não é um percurso sem turbulências. Em outros termos, não é indolor. Não há a mínima dúvida de que, às vezes, a vida dói. Uma adolescente, numa conversa comigo, sei lá, 3 ou 4 anos, me fez a seguinte pergunta: pastor, por que a vida dói tanto? Quer dizer, quando uma adolescente formula uma pergunta dessa natureza, é necessário que nós busquemos mais a Deus. Mas a vida dói? A vida dói. Dói quando sofremos uma injustiça. Dói quando sofremos
calúnias. Dói quando temos de lidar com as consequências de nossos próprios erros. A vida dói. Dói quando sofremos perdas. Dói quando somos acometidos por uma enfermidade causada por fatores biológicos ou causada por fatores psicológicos. A vida dói. E às vezes a dor é tão grande, tão profunda, tão cortante, que tende a empalidecer a alma. São dores que podem fazer a vida murchar. Haja vista a quantidade de pessoas na atualidade que parecem ter perdido o fascínio pela vida. A OMS, por exemplo, tem afirmado que há no mundo, nos nossos dias, aproximadamente 300 milhões de indivíduos deprimidos. A vida dói. Então a vida humana não é uma caminhada isenta de sofrimento. Agostinho chegou a descrevê-la como uma peregrinação por um vale de lágrimas. No texto em análise, o autor sagrado, como vocês puderam perceber, está descrevendo uma situação de afogamento iminente. Algo que está a ponto de acontecer. Talvez a expressão popular que nós pudéssemos usar para identificar essa situação de afogamento iminente seja aquela: estou com água até o pescoço. Essa sensação de que você está sendo sufocado pelas situações da vida. Eu me lembro, por exemplo, do maior representante da psicanálise francesa, o Lacan, que ao descrever a metapsicologia de Freud, a descreveu como a psicologia da coisa. Descrição interessante. A psicologia da coisa. Que coisa? Dessa coisa que nos aflige. Trata-se, na ótica de Lacan, de algo que nós sentimos, contudo não conseguimos descrever. Logo, trata-se de uma coisa. Ao longo desses meus 27 anos de pastorado, e como clínico também, por alguns anos, na época em que clinicava, eu recebi muita gente, tanto no consultório quanto no gabinete, muita gente que me disse isso. Muita gente que me disse que estava sentindo uma coisa. E às vezes essa coisa é uma coisada, porque é um conjunto de coisas. Eu nunca fui procurado por alguém no gabinete que houvesse me procurado para descrever as belezas da vida. Ou no setting. Aliás, o Freud vai dizer que o sofrimento é o motor da análise. Então é claro que a vida não é uma experiência indolor. Acerca do fogo, podemos pensar naquilo que consome nossa força, nossa alegria, nossa esperança, nosso ânimo. O teólogo e pastor norte-americano Eugene Peterson produziu uma versão parafraseada da Bíblia, intitulada A Mensagem, a Bíblia em linguagem contemporânea. E lá no texto do Eugene Peterson, essa parte da passagem que nós lemos aparece assim, ouçam: quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, quando estiverem atravessando águas profundas, quando estiverem entre a cruz e a espada. É claro que há uma controvérsia gigantesca envolvendo essas novas versões da Bíblia, mas eu não quero discutir isso aqui. Eu acredito que o Peterson ele conseguiu compreender a essência do texto, porque o profeta está retratando situações que sufocam a alma, que engolem a paz interior, que desestabilizam a experiência humana, que pela sua intensidade podem
preste atenção, desregular o sujeito. E é claro que nós, na atualidade, lidamos com muita gente desregulada. Não no âmbito da Igreja Presbiteriana da Barra, evidentemente, não no âmbito de nossas famílias, é claro, mas por aí, nós encontramos pessoas assim, que não estão conseguindo mais, preste atenção, dar conta de si mesmas. Não é que não conseguem mais dar conta do mundo, dos problemas e das crises, não conseguem mais dar conta de si mesmas. Pessoas que não se aguentam mais. Então, essas dificuldades todas podem nos levar, citando aqui o Henry Nouwen, para os lugares escuros da vida. Há uma declaração de Jesus, que talvez seja uma das declarações menos queridas proferidas por Cristo, e uma das mais provocativas: no mundo tereis aflições. Vou repetir: no mundo tereis aflições. Eu não ouvi ninguém dizendo amém. Parabéns. Porque são poucos os que têm coragem de dizer amém depois de ouvirem: no mundo tereis aflições. Então, trata-se aqui de um pronunciamento que deixa claro o seguinte: que todos nós, ao longo da vida, enfrentamos e enfrentaremos problemas, alguns deles crudelíssimos, agudos. Que todos nós, ao longo da jornada pela vida, sofreremos perdas, algumas delas duríssimas, acachapantes. Quando passares pelas águas, é uma frase que comunica essa ideia. E comunica de forma contundente a ideia de que a vida não é uma experiência isenta de sofrimento. Quando passares, e não se passares. Voltemos ao texto. E permaneçam firmes comigo. Quando passares pelas águas, pelos rios, pelo fogo, eu serei contigo. Na versão de Eugene Peterson, eu estarei lá. Então, notem que nós contamos com a solidariedade de Deus nas noites sombrias. Nós não estamos isentos das lutas, isentos das dificuldades que são próprias da caminhada pela vida. No entanto, nós cremos que Deus atravessa conosco os desertos e os vales. Deus está sempre ao lado de seu povo. Agora um amém cairia bem, né? Olha, eu me lembro, meu irmão, irmã Joana, que está ali, nossa irmã Joana querida. Eu me lembro, irmã Joana, que, sei lá, há cerca de quantos anos, Maurício, de, sei lá, eu estou com 38, mais ou menos, sei lá, uns 40 anos, eu cantava na escola dominical, naquela classe Cordeirinhos de Jesus, quer dizer, eu já fui da classe Cordeirinhos de Jesus. Então é uma classe maravilhosa que ensina a Bíblia para a criançada. Pois bem, lá naquela época, o reverendo Clemente, eu cantava um canto que dizia assim: aprendi um bom segredo para quando às vezes sinto medo, lá na Bíblia está gravado, e é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo diante do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Bem, como experiência musical foi uma coisa pavorosa, mas
Mas é um cântico poderoso, porque nos diz que Deus sempre está conosco. Você sabe o que é sentir medo? Aquele medo que congela o sangue, que empalidece a alma, que paralisa as nossas existências, ou as nossas competências. Eu sei o que é sentir medo. Na casa dos 18 anos, eu fui tomado por um medo pavoroso. Entrei num quarto e não quis mais sair de lá. Os psicólogos, os psiquiatras, os meus amigos, todos tentaram me ajudar. Obtiveram, contudo, pouquíssimo sucesso. Até que um dia, o meu tio, Azete Geder, um dos fundadores da igreja metodista wesleyana, que é o ramo pentecostal do metodismo brasileiro, foi à minha casa, pediu que eu me colocasse de joelhos, impôs as mãos sobre mim e fez uma oração mais ou menos assim: Deus, em nome de Jesus, liberte o meu sobrinho desse medo. O Senhor pode libertá-lo, o Senhor pode levantá-lo, o Senhor pode fortalecê-lo, o Senhor pode transformá-lo. Uma oração. A partir daquele momento eu fui melhorando. 15 dias depois, eu voltei a viver. Muitos anos depois, eu me reencontrei com esse tio em Vila Velha, Espírito Santo. Ele era um pastor jubilado nessa ocasião. Seus cabelos eram brancos como a neve. Ele havia perdido uma perna. Estava em uma cadeira de rodas. Quase não conseguia enxergar. Eu me aproximei dele e disse: tio, aqui é o Aloísio. Ao que ele me disse: olá, sobrinho, como vai? Eu disse: vou bem. E o senhor? Ele disse: estou bem, graças a Deus, contando com o poder do alto, estou bem. Eu disse: tio, o senhor se lembra que um dia, há muitos anos, o senhor orou por mim? E agora eu quero orar pelo senhor, posso? Ele disse: claro, na ocasião eu era pastor. Eu disse: pode. Eu fiz uma oração, disse: Deus, que o Senhor abençoe o meu tio, que o Senhor o guarde nesse momento, que o Senhor esteja com ele, esse homem que foi levantado por ti para pregar o Evangelho por tantos anos, que o Senhor o guarde, o Senhor o abençoe. Eu estava do lado do meu tio orando. Eu disse: amém. Eu estava me levantando, ele segurou meu braço e disse: agora se ajoelha aí que eu vou orar por você. Aí o tio orou e disse mais ou menos o seguinte: Deus, o Senhor já libertou o meu sobrinho do medo uma vez. Que o Senhor o liberte também do rancor, do ressentimento, da amargura, do desespero, da indiferença. Que o Senhor liberte da frieza espiritual, da mornidão. Que o Senhor o guarde, que esse ministério seja uma bênção, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor o unja. Eu sei o que é sentir medo. Vocês sabem o que é sentir medo. Esse tipo de medo que congela a alma da gente. O que a Bíblia está dizendo aqui, nesses momentos em que nos sentimos oprimidos pela vida, é necessário que nos lembremos que Deus está conosco. Ouça a declaração do Senhor, aqui mesmo em Isaías 42, verso 16. Falo-os-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. A promessa de Jesus, Mateus 28, versículo número 20, estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada novo dia, Deus entra na batalha conosco. Calvino entendia a vida como uma batalha. Via a jornada evangélica como um percurso eivado de lutas. Os reformadores chegaram a dizer que a vida cristã
é uma batalha diária para manter a fé viva e crescente. Enquanto caminhamos, combatendo o bom combate, contamos com a assistência de Deus, com a assistência do Senhor, com a presença do nosso Deus. Agora, ouçam a convicção do salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se o nosso pastor estivesse aqui, ele diria, tudo está nesse, tu estás comigo. Tu estás comigo. É claro, isso, tu estás comigo, é decisivo. Por que o salmista não teme? O sujeito está percorrendo o vale da sombra da morte. Ele não foi à praia, ao campo. Está percorrendo um vale sombrio, no qual a morte está à espreita. Mas ele não teme. E por que não teme? Porque sabe que pode contar com a presença de Deus. Porque foi tomado por essa convicção de que Deus está conosco. Portanto, eu lhe diria o seguinte, que a convicção da presença de Deus conosco é um antídoto poderosíssimo contra o medo, que nos paralisa e faz gelar o nosso sangue. Então creia, Deus está conosco. Há problemas, lutas, dificuldades, tribulações, a vida está aí cheia de provocações, contudo, nós contamos com a presença de Deus, e essa presença é confortadora, consoladora, confrontadora, fortalecedora. Creia na presença de Deus e avance, e siga adiante com destemor e alegria. Então eu creio o seguinte, que quando eu e você nos lembramos da presença de Deus em nossa vida, conseguimos enfrentar o futuro com mais confiança. Eu creio nisso. O A.W. Tozer afirmou o seguinte, que para o cristão convicto, esta verdade é uma fonte de profundo consolo nas horas de tristeza e segurança inabalável através de todas as variadas experiências da vida. O fato de sabermos que Deus está conosco, alimenta a nossa alma, nutre a nossa alma de paz e de esperança. Quantos podem dizer amém? Então vejam só, o profeta está nos dizendo o seguinte, ao longo da jornada pela vida, haverá problemas. Alguns desses problemas tenderão a avassalar a nossa alma. Não se trata tão somente de problemas simples. Ao mesmo tempo, Isaías afirma que enquanto percorrermos a estrada da vida, percorrermos os vales, as montanhas, contaremos com a presença do Senhor. Caminhando para o fim da análise deste texto, vamos lá. Os rios não te submergirão, o fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A meu ver, essa é a parte mais difícil desse texto. Como nós vamos interpretar isso? Depois de termos ouvido que a vida pode se transformar num fardo pesadíssimo, que todos nós sofreremos perdas ao longo da jornada existencial, que eu e você haveremos de nos deparar com determinadas situações que poderão consumir a nossa alma, como nós vamos aplicar essa parte do texto à nossa vida? Os rios não te submergirão, o fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então eu vou dizer o seguinte, Deus não nos livra de todos os naufrágios, contudo, concede-nos força para que não nos afoguemos. Não nos livra de todos os incêndios, todavia a sua presença evita que sejamos consumidos pelas chamas. 2 exemplos bíblicos. Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens hebreus que foram colocados na fornalha ardente. E nós conhecemos bem a história, quando o rei olhou, viu 4 e não 3 pessoas na fornalha. Por quê?
porque Deus estava com eles. Paulo e mais 300 outras pessoas, num navio que naufragou. O navio naufragou, no entanto, Deus preservou tanto a vida de Paulo, quanto a vida daquelas 300 pessoas que estavam com ele. Houve um naufrágio, mas Deus não permitiu que aquelas pessoas se afogassem. Bem, agora, eu conheço um pouco da vida, pelo menos de algumas pessoas que congregam conosco. Então eu sei que eu estou falando em nome de Deus nesta manhã dominical para pessoas que estão enfrentando o câncer, enfrentando a depressão, enfrentando o desemprego, para algumas pessoas que estão enfrentando problemas familiares gravíssimos. Eu sei. Então eu estou aqui com temor e tremor. Como interpretar isso? Bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus pode fortalecer a nossa alma quando estamos sob o fogo da pressão, o fogo da tentação, o fogo da provação, o fogo da depressão, o fogo do desemprego. Ele pode fortalecer a nossa alma para que não sejamos consumidos pelas chamas. Isto é, Deus pode guardar a nossa alma com o propósito de fazer com que eu e você, embora enfrentando inúmeras lutas, sigamos adiante sem que percamos a vontade de viver. Eu me fiz entender? Deus pode guardar a nossa alma dos afogamentos existenciais, de nos afogarmos no mar da angústia, no mar do desespero, da desesperança, do ressentimento, do rancor, do fatalismo, do pessimismo. Eu e você sabemos que Deus enviou o seu Filho para que fôssemos salvos por Ele e vivêssemos uma vida plena. Ouçam uma coisa e jamais esqueçam isso. O Deus revelado em Jesus Cristo é anti-morte. É um Deus sempre a favor da vida. Bem, mas isso quer dizer então que não há espaço nessa reflexão para as doenças malignas, para os acidentes fatais, para os problemas que envolvem a jornada pela vida. Não seria então essa reflexão muito otimista, rogeriana? Não. O que a Bíblia diz sobre essas situações que poderiam ser descritas como limites? O que a Bíblia diz é o seguinte: queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Então, o que ocorrerá no último capítulo? Quer saber o que acontece no último capítulo? No último capítulo nós vencemos. No último capítulo nós vencemos. Porque haverá novos céus e nova terra. Deus fará novas todas as coisas. Mas e até lá? Até lá é brigar boa briga. Até lá é enfrentar a vida. Até lá é caminhar.
Caminhar com a convicção de que Deus está conosco. Em nome de Jesus. O que eu estou querendo lhes dizer é o seguinte: enquanto Deus nos conceder vida, vivamos. Amém? Enquanto Deus nos conceder vida, vivamos, porque o que Deus quer é que eu e você vivamos, independentemente das lutas, dos problemas, não obstante as dificuldades que enfrentamos ao longo da caminhada. Então, que ao longo dessa jornada pela vida, eu e você nos sintamos animados pela convicção de que, enquanto caminhamos, Deus caminha conosco. E porque Deus caminha conosco, eu e você, é uma palavra profética, hein? Eu e você, porque contamos todos os dias com a presença de Deus, haveremos de completar a carreira que nos está proposta. E vamos completá-la com alegria, com desassombro, com firmeza, para a glória de Deus. O que vocês acham? Então vejam só o que o profeta nos diz. Ele diz o seguinte: olha, haverá problemas. Não é se passares, mas sim quando passares. Quantos naufrágios você já experimentou? Quantos incêndios ocorreram no âmbito de sua família? Quantos? Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque ao longo de nossa história temos contado com a presença santa, fortalecedora do nosso Deus. E assim seguiremos adiante até aquele dia em que Deus haverá de trocar a nossa cruz por uma coroa. Após o retiro, eu passei lá em casa para ver a mamãe, 84 anos. Ela estava muito chateada com uma determinada pessoa. Disse: mas por que você não está chateada? Eu estou chateada porque não consigo compreender essa nossa irmã em Cristo. Eu falei: por quê, mamãe? Porque ela me disse o seguinte, que ganha 4 salários mínimos e que não consegue pagar as contas com 4 salários mínimos. Aí a mamãe me faz a seguinte pergunta: quanto eu ganho? Eu disse: a senhora ganha o que a senhora ganha desde que o papai faleceu. Quanto é? Eu falei: calma. 1 salário mínimo. Ah, sim. Quando você foi para o seminário, quanto custava o seu seminário? 1 salário mínimo. Quem pagou o seu seminário? Deus, através da senhora. Pois é. E eu precisava de mais 1 salário mínimo para bancar a casa e mais 1 salário mínimo para sobreviver. Então, eu precisaria de pelo menos 3 salários mínimos. Quantos salários mínimos eu tinha? 1, mamãe. Pois é. E aqui estou eu. Como é que você acha que eu cheguei aqui? Aos 84 anos. Ainda de bem com a vida. Contando com a presença de Deus. Eu vou falar para essa senhora isso, hein? Ela vai me ouvir. Eu digo: fale, mamãe, fale. Ela precisa ouvir mesmo. Então é possível. É possível. Não obstante, vivamos num mundo mau, numa sociedade decaída, seguir adiante sem nos deixarmos seduzir pelo pessimismo, sem nos entregarmos ao desespero. Que eu e você caminhemos com alegria, entusiasmo e destemor todos os dias, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Mamãe é uma pregadora. A mamãe agora é o seguinte: ela está orando porque ela quer um seminário, viu, reverendo Clemente? Ela quer um seminário em Miguel Pereira. Aí quando eu vou, Miguel Pereira diz assim: quando é que você vai abrir um seminário aqui? Mãe, pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Você tem de abrir um seminário aqui. Então vocês já fiquem sabendo, se alguém abrir um seminário em Miguel Pereira, isto, olha, será alguma coisa que nós podemos assim classificar como fruto desse desejo da mamãe e das orações de minha mãe. Ela quer porque quer um seminário em Miguel Pereira para formar pastores, líderes e missionários para alcançar toda aquela região. Mamãe é maravilhosa. Vou para lá para ela. Fala, mamãe. Fala. E eu estou aqui falando para vocês.
Não desistam. Não desistam de viver os sonhos que o próprio Deus infundiu no coração de vocês. Senhor Deus, o Senhor sabe quem somos. Nós estamos aqui completamente desnudados diante de Ti. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa mente, conhece tudo, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Sabe quem somos. Portanto, o Senhor sabe que somos frágeis. Não são raras as vezes, Senhor, que eu e meus irmãos somos atropelados pelas nossas fraquezas. No entanto, o Senhor também sabe que, em razão de termos sido alcançados pelo poder do Evangelho, queremos viver uma vida caracterizada pela confiança em Ti. Ó Deus, que o Senhor adestre as nossas mãos para as batalhas da vida, que o Senhor aqueça o nosso coração, ilumine sempre a nossa mente, dirija os nossos pés, para que jamais nos desviemos do centro da Tua vontade, Senhor. Que o Senhor não permita que as lutas cotidianas engulam a nossa vontade de viver. Que o Senhor não permita que os problemas que todos nós enfrentamos tirem a nossa radiância espiritual. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, a vida de nossos filhos, a vida das pessoas que convivem conosco, de nossos familiares de um modo geral, das pessoas com as quais convivemos. Ó Pai, que todas essas pessoas sejam agora visitadas pela ação poderosa do Teu Espírito, que haja conversão, transformação, cura, libertação, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, pela fé, conquanto vivamos no mundo mal, vamos ousar declarar nesta manhã que, a despeito de todos os problemas, seguiremos adiante, cientes de que contamos com a Tua presença, e a Tua presença é confortadora, consoladora e fortalecedora, e assim seguiremos adiante todos os nossos dias, até aquele dia no qual juntos haveremos de atravessar o Jordão. Em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.